Nessa breve intervenção, tenho como questão de fundo formas de atualização e enfraquecimento da dominação ideológica. Passo pelo tema da polarização política, visto pela história dos conceitos e pela análise do discurso, e passo pela conceituação não normativa da política, concluindo com uma proposta de abordagem da praxis discursiva da ideologia dominante e das ideologias dominadas. Uma polarização tem eficácia porque tem direção, um caminho pela história dos conceitos. Em momentos de forte polarização política, vemos melhor como os dualismos ideológicos têm eficácia. Simplificam processos políticos e sociais complexos, oferecendo coordenadas instantâneas para as práticas e suas correlações em meio a cenas de conflito, organizando seus termos opostos de um modo sempre assimétrico, com direção, e é exatamente isso o que garante a sua eficácia nas discursividades. Nem toda polarização estabelece uma mesma direção, uma mesma relação entre os seus polos. Uma coisa é garantido e caprichoso no Amazonas, ou Internacional e Grêmio no Rio Grande do Sul. Polaridades apaixonadas, difíceis de entender quando vistas de fora, e provavelmente ainda mais difíceis de entender quando vistas de dentro. Polaridades positivo-positivo, e que extrapolam os fla-flus, expressão que, pela negativa, se diz do discurso político com o sentido de polarização inoportuna e vazia de conteúdos. Outra estrutura polarizada de maior eficácia política é aquela do preto ou branco, tudo ou nada, nós ou eles. Se o tipo de polarização que se desenvolve na prática política eventualmente tem ou assume alguma relação com camisas de times e seleções, a razão principal para que isso aconteça é tudo menos facilitar o trabalho dos juízes e comentaristas que buscam o tratamento equânime das equipes em disputa. Quando uma camisa polariza nesse sentido, juízes e comentaristas são constrangidos em favor do abandono de equidistâncias, dos juízos e distanciamentos críticos. Se as partes no discurso são tratadas enquanto uns e outros, é porque não somos delas sujeitos, o que tende a não acontecer quando elas se estabelecem como nós e eles. E não acontece quando o que temos são conceitos antitéticos assimétricos, conforme o historiador alemão Reinhard Koselleck apresenta. Nesse tipo de par conceitual, um termo é a exata negação do outro. Ele só é concebível dentro dessa relação, e basicamente só é assumido, dito em primeira pessoa, de um dos seus lados. O par antitético mais radical, dentre os analisados por Koselleck, é o de humano-não humano. Se ele marca uma das exclusões mais radicais na história, desespiritualizando pessoas e forças políticas que passam a figurar como monstros, demônios, bestas ferozes, inimigas incuráveis do bem comum, se humano, não humano, marca uma das exclusões mais radicais na história, esse par, curiosamente, também produz uma partilha do sensível, trazendo o conceito de Rancière, ou um campo do comum virtualmente mais vasto que outros, incluindo aqueles produzidos por outros conceitos antitéticos, como civilizado/bárbaro e cristão/pagão, que tende a ser incorporado. Na luta contra instituições religiosas e políticas no século XVIII, o campo do humano chegou, inclusive, a ser destacado daquele das relações burguesas, para se insurgir contra elas, muito antes de qualquer teorização marxista. A flexibilidade da polarização conceitual humano-não humano aponta para algo que a estrutura nós, eles, também permite. Afinal, alteradas as suas fronteiras, o nós pode acolher e incorporar o eles, ou uma parte deles. Na história do escravismo, quando as notícias da Revolução de São Domingos, Haiti, percorreram os 4 cantos do mundo, as fronteiras do humano se ampliaram e deram na língua. Em correspondência interoceânica de 1792, a sugestão pragmática do ilustrado amigo que escrevia de Lisboa para o ilustrado amigo residente no Rio de Janeiro era de que este passasse a ser servido exclusivamente por gente forra e livre, atestando assim ser amigo da humanidade, o que poderia fazer com que tivesse menos inimigos.
Nos parece importante reter que um dualismo, na forma de polarizações móveis em torno de conceitos antitéticos, pode trabalhar tanto a atualização quanto o esgarçamento e enfraquecimento de uma dominação ideológica. Mas uma polarização também tem eficácia porque trabalha sobre uma equivocidade, e então fazemos um caminho pela análise do discurso. Passando da história dos conceitos para a história do discurso, para a ordem do discurso, vemos que, além de assegurar uma direção e uma redivisão ou recorte na partilha do mundo, do aceitável, uma polarização política opera certos jogos de opacidade e transparência que lhe dão ainda mais eficácia. Sob a aparência de coerções lógico-disjuntivas, isso ou aquilo, um sem fim de equivocidades trabalham identificações práticas que não necessariamente corroboram com algum programa político ou mesmo campo conceitual flexível. No enunciado Brasil, ame-o ou deixe-o, representativo do período mais duro do regime militar brasileiro, a segurança era tanta, e leiam segurança como quiserem, que foi evocada a falta de cabimento de críticas, oposição e resistência ao regime. No entanto, com o apagamento ou tensionamento daquela interlocução e interdiscurso, virtualmente explorável através de outras interlocuções e discursos, esse amor ao Brasil também poderia significar amá-lo como ele é, ou seja, com a oposição que dele fazia parte, oposição legal e clandestina, intelectual, cultural, política e armada. E nesse desvirtuamento do dizer oficial, nada garantiria que o pronome oblíquo de deixar não pudesse ter como referência o governo, ao invés do país. Não quer governar com oposição? Deixa o governo. Não quer enquadrar os seus gorilas? Vai sofrer aquilo que não queremos. Seja como for, vemos que mesmo um enunciado dualista, que polariza, mas que não produz ou evoca conceitos antitéticos, afinal, não amar o Brasil nunca foi um conceito, vemos que uma simples disjuntiva sem força conceitual também pode trabalhar, e, contudo, a atualização de uma dominação ideológica. E como pensar a política de forma ampla? Mais que um campo, vale pensar a política como prática que intervém em todos os campos, que neles pode tanto polarizar quanto des- ou repolarizar. A conceituação normativa e mais estrita da política como uso da razão na esfera pública, por importante que seja, torna incompreensível boa parte dessas práticas políticas que sistematicamente investem nas dicotomias, na desrazão, na paixão e na fantasia. De modo que preferimos aqui acompanhar as teorizações de Achille Mbembe em torno da política como transgressão e diferença que desorienta a própria ideia de limite para a política, ou as teorizações de Jacques Rancière, que aponta para a política como interrupção da ordem, da dominação e instituição de uma partilha e parcela dos sem parcela, e ainda as contribuições de Michel Pechet e Françoise Gadet, em torno da luta de deslocamento ideológica e das relações de classe, explorando a movência e as transformações na definição e nas fronteiras do discurso político. Temos, assim, práticas políticas que sistematicamente investem em dualismos e estabilizações ou ampliações de fronteira, por um lado, e, por outro lado, teorizações que consideram a política como prática de transgressões, de interrupções de uma ordem e instituição de outra e movência de fronteiras. Essa duplicidade, de alguma forma, manifesta uma condição fundamental da prática política em sociedades de Estado, em sociedades de classe. De modo particular no capitalismo, em meio ao qual as 4 linhas gerais das relações de força entre os interesses antagônicos de classe só irrompem de forma massiva e bem delineada em condições históricas muito específicas e especiais. E a condução do Estado visa, sobretudo, a otimizar os negócios e os custos dos fatores de produção. Isso nos salva de aventuras golpistas algumas vezes, e em outras é exatamente o contrário. No campo da política do Estado, na gestão social, prevalece um movimento pendular entre conservadores e reformistas, entre uma direita e uma esquerda do capital, diferentes predisposições e equilíbrios entre coerção
e consenso que Françoise Gadet e Michel Pechet apresentam sob a forma de uma divisão ideológica e discursiva em torno do direito e da vida. De um lado, uma ditadura logicista em torno de significações garantidas por uma autoridade central, representando o ímpeto utópico da burguesia em fixar a sociedade por disposição jurídica. De outro, uma forma sociologista de absorção da diversidade, apoiando-se nas classes dominadas para lutar contra elas, representando o ímpeto utópico de abrir caminho ao que na dominação burguesa ainda não encontrou suas completas condições de realização, ao que escapa ainda ao seu reconhecimento integrador das classes dominadas. De um lado, o partido da retomada, recuperação, do Great Again, do reforço da direção, do primeiro o bolo cresce. De outro, o partido da redistribuição, das políticas contra a exclusão pela integração no capitalismo e repactuação do consenso em torno do Estado. Michel Pechet, referindo-se ao modo particular como a burguesia tende a fazer política, apresenta a figura da dissimulação, sob duas grandes formas, a da ficção e do jogo eleitoral parlamentar, fingindo que tudo pode acontecer, e a da denegação por um viés científico-jurídico, fingindo que apenas determinadas coisas podem acontecer. Essas duas formas devem ser associadas aos partidos que, no livro com Gadet, são apresentados como o sociologismo da vida e o logicismo do direito, que vemos como a esquerda e a direita do capital. Os reformistas com seu horizonte progressista de ampliação e integração na ordem do capital, e os conservadores em sua eterna resistência aos próprios efeitos do capitalismo e das lutas de classe sobre as instituições. Finalizando, entendo que a praxis discursiva da ideologia dominante, em suas muitas frentes, trabalha formas de dissimulação nas quais a exploração de uma equivocidade dos acontecimentos e dos significantes aponta para mascaramentos que são, ao fim e ao cabo, mascaramentos da dominação em si. Ilustro essa dissimulação com uma fala do ministro Onyx Lorenzoni, em março de 2019, antes da visita do presidente Bolsonaro ao Chile. No período de Pinochet, o Chile teve de dar um banho de sangue. Triste, o sangue lavou as ruas do Chile, mas as bases macroeconômicas fixadas naquele governo. Já passaram 8 governos de esquerda e nenhum mexeu nas bases macroeconômicas colocadas no Chile no governo Pinochet. Quanto à praxis das ideologias dominadas, entendo que o trabalho de começar a se despedir do sentido que reproduz o discurso da dominação, de modo a que o irrealizado advenha formando sentido do interior do sem sentido, esse é um trabalho que passa por uma tensão ou perturbação das formações cursivas dominantes e seu mundo semanticamente estabilizado. Por um trabalho com aquilo que nelas é recalcado, o impossível, nonsense, extraindo dessa relação um novo horizonte, pelo qual deve ser suportado o que vem a ser pensado, com seus disparates, contradições e absurdos. Em Cuba revolucionária, o bordão da liberdade já foi pátria ou muerte. Agora, em meio a uma crise política, social e sanitária, que alguns têm tido muita dificuldade em reconhecer, a oposição grita pátria e vida. Pátria e vida. E aqui eu termino com as minhas referências e agradeço a escuta, espero que a gente possa debater nesse momento agora de SEAD. Um abraço.